Oi, oitavo ano, tudo bem? Vamos fazer a correção agora para quem tem o livro novo. Nós vamos corrigir as atividades sobre o emprego da palavra porquê e sobre a conjunção. Então, começa na página 265 e vai até a página 293. Então, vamos lá? Após a leitura de 2 páginas de uma cartilha, respondam as questões. Número 1. A partir dos textos lidos é possível apreender qual é a diversidade que a cartilha se refere. Identifique a diversidade decorrente da existência de pessoas com diferentes tipos de deficiência. Então, em qual parte da cartilha se situam as 2 páginas lidas? Estão nas dicas específicas. São dicas específicas por causa do uso da maioria das formas verbais que está no imperativo. Releia o trecho da primeira página. Substitui a expressão em destaque por outra similar sem mudar o sentido do trecho. Faça as adaptações necessárias. Então, são possibilidades variadas de respostas, né? Então, entre elas, desde que não lhe peçam para falar mais devagar, desde que não lhe peçam para falar mais alto, se não lhe pedirem para falar mais devagar, se não lhe pedirem para falar mais alto. Qual circunstância expressa pela locução conjuntiva em destaque? É condição. Volte ao texto e encontre nele outras 2 conjunções com o mesmo valor semântico, é o se e o caso. Releia os trechos da primeira e da segunda página, respectivamente. Reescreva, substituindo a palavra em destaque pela locução conjuntiva a fim de que ou para que, fazendo as devidas adaptações. Então, faça com que sua boca fique visível a fim de que, ou para que, facilite a leitura labial. A fim de que ou para que, faça a pessoa com deficiência visual sentar guia até a cadeira. Qual relação à locução conjuntiva que você utilizou na reescrita dos trechos estabelece entre as 2 orações ligadas por ela? Finalidade. 5. Encontre no texto das 2 páginas da cartilha orações ligadas por conjunções que estabeleçam entre elas as seguintes relações. Adição. Então, identifique-se e faça perceber, que está na segunda página. Na letra B, explicação. Fale com expressão, pois as pessoas com surdez não podem ouvir as mudanças, está na primeira página. Letra C de conclusão, por isso, as expressões faciais são extremamente importantes, primeira página. Letra D, temporalidade, quando for guiá-la, espere que ela segure no seu braço. Quando for embora, avise sempre, segunda página. Número 6, tendo em vista as respostas às questões anteriores e o objetivo do texto em estudo, conclua. No texto da cartilha, qual a função das orações que mantêm entre si as relações de sentido apontadas? Como um dos objetivos da cartilha é orientar o público em determinados comportamentos, é importante que o texto considere relações de condição e de temporalidade, a fim de dar ideia de situações com as quais os leitores podem se deparar. Além disso, relações de explicação e de finalidade contribuem para tornar as informações mais completas para os leitores. Após a leitura de um trecho de texto que tem no próprio capítulo, responda. Tendo em vista o sentido do trecho, identifique. As orações são conectadas pelas conjunções em destaque. Então, não somos uma única família e devemos conviver uns com os outros. Mas o conceito de raças é em si uma coisa brilhante. E a definição racial foi distorcida e se tornou. Letra B, o valor semântico das conjunções em destaque são, respectivamente, conclusão, oposição e adição. Faça o que é pedido. Reescreva o primeiro enunciado do trecho, substituindo o sinal de 2 pontos por uma conjunção ou locução conjuntiva que mantém o sentido original. Então, o conceito de raças é, em si, uma coisa brilhante, pois ou porque estabelece, aí você continua a frase. Letra B, reescreva a parte se tornou uma ferramenta de aniquilação do outro para manter posses do último enunciado, substituindo a palavra para por uma locução conjuntiva, mantendo o sentido original, fazendo a devida alteração na forma verbal. Então fica, se tornou, né, uma ferramenta de aniquilação do outro para que mantenha posses. Letra C. Identifique a circunstância expressa pela conjunção e ou locução conjuntiva que você empregou nos trechos que escreveu nos itens anteriores. Então, no item A, explicação, no item B, finalidade.
Número 3, conclua qual é a função e a importância das conjunções e locuções conjuntivas, como as que você observou nas questões 1 e 2, para a construção de sentido dos textos. As conjunções e locuções conjuntivas contribuem diretamente para a coesão e coerência dos textos, uma vez que conectam as orações que os compõem, estabelecendo e explicitando relações entre elas. Olha o emprego de mas e no primeiro parágrafo do trecho. Quais são as relações estabelecidas por essas duas conjunções aí no contexto? Uma é oposição e a outra é de adição. Letra B. Explica o emprego dessas duas conjunções considerando o sentido do trecho. Então, a relação de oposição, que vem da conjunção mas, se dá porque o autor ele contrapõe a sua real intenção, que é trazer uma reflexão a um pensamento equivocado que o leitor poderia ter, de que ele estaria fazendo patrulha ou uma fiscalização do que é politicamente correto. Já a relação de adição, que vem com a conjunção e, se dá porque o autor apresenta duas ideias complementares. Somos muito mais do que isso e esse é o nosso grande valor. Então, ele está adicionando. Releia o trecho e reescreva-o substituindo os pontos por conjunções que explicitem as relações semânticas que há entre as orações, tendo em vista o sentido do trecho. Entre outras possibilidades, podem ser outras possibilidades que você vai escrever. Ambos tinham idades bem próximas, mas, ou porém, contudo, um era negro, o outro era branco. Então, ou assim, ou logo, ou portanto, adivinha quem foi chamado de traficante, quem teve o benefício do título de estudante. Letra B, a palavra ambos retoma quais palavras do texto? Retoma as palavras traficante e estudante. Que outros termos que elas retomam as mesmas palavras? No trecho, por um e outro, respectivamente, e por quem? Qual é a resposta para a pergunta feita por Lázaro Ramos no final do trecho? E o que justifica essa resposta considerando o sentido do texto? O negro foi chamado de traficante, o branco de estudante. Isso é o esperado no contexto da discussão sobre racismo e o lugar do negro na sociedade do ponto de vista de que ainda somos atrasados nesse quesito. Número 6, com base na reflexão suscitada pelas questões anteriores, discuta aí, com sua família e conclua. Em que consiste o processo de naturalização do lugar do negro, que o Lázaro Ramos mencionou? É o fato de que, naturalmente, e sem buscar mais informações, a maioria das pessoas no Brasil liga indevidamente comportamentos ruins e inadequados a negros e comportamentos aceitos socialmente a brancos, em uma atitude preconceituosa. Após a leitura de um trecho de um texto, responda. Esse texto é uma matéria da revista super interessante chamada Ciência contra o Racismo. Por que o trecho começa com uma pergunta? Então vamos levantar a hipótese aí. Pode ser uma estratégia, do autor para dialogar mais diretamente com os leitores, como se ele estivesse fazendo uma pergunta que partisse deles mesmos. Letra B. Qual que é a finalidade desse trecho? Adiantar-se a uma possível dúvida que o seu interlocutor possa ter ao lê-lo. Qual que é a relação desse trecho com o conteúdo do texto? O trecho explica os motivos que levaram a ciência a se abster da discussão sobre o racismo, bem como os motivos que estão levando alguns cientistas atualmente a querer retomá-la. Número 2. Observe o emprego da palavra porquê em suas duas ocorrências no texto. Na letra A, em qual delas essa palavra introduz uma frase interrogativa direta e como ela é grafada nesse contexto? Então, na primeira, porquê, separado e sem acento. Em qual delas essa palavra introduz uma explicação e como que ela é grafada? Na segunda, o porquê junto e sem acento. Agora, olha o emprego da palavra porquê na primeira frase do texto e nas frases a seguir. Deduz a regra. Quando que a gente grava o porquê separado sem acento e o porquê junto separado com acento numa frase interrogativa? Numa frase interrogativa direta, grafa-se ou escreve-se o porquê separado sem acento quando ele vem no início ou no meio de frase. Agora a gente escreve o porquê separado com acento quando essa palavra está no final de uma frase interrogativa ou não, Próxima questão aí. Número 4. Releia as primeiras frases do texto. Qual das grafias da palavra porquê poderia substituir a palavra motivo, que está lá no trecho? Justifique. Então, a grafia, o porquê, junto com acento,
pois se trata de um substantivo precedido do artigo 1, sinônimo da palavra motivo. Agora nós temos aí um quadrinho. Nesse quadrinho, a Helga, a esposa do Agar, encontra a casa toda bagunçada, tudo jogada. Ela fala: por que fico catando as coisas que você deixa largadas? Por quê? Por quê? Aí o Agar responde: porque ainda tem aquele charme juvenil que atraiu você anos atrás. Então, no primeiro balão tem a palavra porquê, né, junta, sem acento, tem a palavra porquê de duas maneiras, de duas grafias. A primeira, ela vem separada sem acento, porque ela está no início de uma frase interrogativa. A segunda, ela vem separada com acento, porque ela está no final de frases interrogativas. O que a repetição do porquê separado com acento no primeiro balão sugere? Que a Helga, ela está muito inconformada com o próprio comportamento dela em relação ao marido. Então ela quer enfatizar, chamar mais atenção. Tá? Então ela fala por quê? E justifica a grafia porquê no segundo balão. Aí no segundo balão ele não está fazendo a pergunta, ele está sugerindo, ele está sendo irônico com ela, sugerindo o motivo pelo qual ela continua tendo o mesmo comportamento de antes. O texto é um trecho do conto Menino, do Luiz Vilela. Complete empregando devidamente os tipos de porquê, junto ou separado, com ou sem acento. Então a ordem que ficou é a seguinte: porquê separado com acento, porquê junto sem acento, porquê separado sem acento, porquê junto sem acento, porquê separado com acento, de novo porquê separado com acento e por último o porquê junto sem acento. Número 3, o diálogo com a adaptação do texto apresentado na questão anterior, complete, empregando devidamente aí os usos do porquê. Então, o junto sem acento, separado sem acento ou junto com acento. Então, todas as 4 vezes que você vai usar o porquê, eles são juntos com acento. É só, gente. Um abraço.